Em artigo para a Folha de São Paulo, em dezembro de 1982, Plínio Correia de Oliveira escreveu: se a esquerda for assodada na efetivação das reivindicações populares e niveladoras com que subiu ao poder, se mostrar abespinhada e ácida ao receber as críticas da oposição, se for persecutória, através do mesquinho casuísmo legislativo, da picuinha administrativa ou da devastação policialesca dos adversários, o Brasil se sentirá frustrado na sua apetência de um regime bon enfant, de uma vida distendida e despreocupada. Num primeiro momento, distanciar-se-á então da esquerda. Depois ficará ressentido e, por fim, furioso. A esquerda terá perdido a partida da popularidade. As consequências de 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores vieram concretizar essa previsão em todos os seus pormenores. De fato, a legalização do casamento homossexual, o permissivismo em relação ao aborto, a perseguição ao direito de propriedade, a tentativa de implantação da ideologia de gênero nas escolas e inúmeras outras atitudes desse tipo culminaram num descontentamento massivo contra o governo esquerdista. A partir de 2015, mobilizações gigantescas se formaram em todo o território nacional, onde os estandartes dourados do Instituto marcaram sua presença. O comunicado "O Brasil que Queremos" foi distribuído aos manifestantes, que demonstravam uma face do Brasil profundo, geralmente silenciado pela grande mídia. O Instituto Plínio Correia de Oliveira esteve na linha de frente do movimento contra a socialização e contra a destruição das instituições cristãs do país. Diante daquelas legítimas demonstrações de indignação dos brasileiros, foi lançado também o manifesto "O Brasil numa histórica encruzilhada", a partir de 2016, que teve ampla difusão. O documento delineava os princípios fundamentais para o rumo que o país deveria tomar após a então esperada mudança de governo, o que de fato ocorreu em 31 de agosto de 2016, com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O brado "Quero meu país de volta" se ouviu de norte a sul do Brasil. Ele refletia a inquietação dos brasileiros ao notarem a nação ser, durante 13 anos, sistematicamente entregue a uma ideologia contrária aos seus mais íntimos princípios. As forças sadias da população tiveram um momento de alívio, pois aquele brado "Quero meu país de volta", ecoado pelas ruas das principais cidades brasileiras, em boa medida foi ouvido. Mas a revolução no Brasil não cessou, assim como a luta contra ela também não cessou. No ano de 2017, a sanha da revolução para promover ataques e blasfêmias contra Nosso Senhor, Nossa Senhora e demais símbolos católicos rompeu todos os limites. No início deste ano, o Instituto Plínio Correia de Oliveira coletou 10.000 assinaturas de apoio a uma carta entregue ao Cardeal de Aparecida, pedindo-lhe que impedisse a presença de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida no desfile do Carnaval em São Paulo. Infelizmente, apesar do enorme repúdio da população, a exibição da imagem de Nossa Senhora no Carnaval foi permitida por aquela arquidiocese. Por isso, membros e simpatizantes do Instituto fizeram um ato de desagravo à Imaculada Conceição Aparecida, junto ao Monumento da Independência em São Paulo, nos mesmos dias do infame desfile. Setembro de 2017. Campanha online de protestos contra a exposição blasfema no Queer Museu em Porto Alegre, financiado pelo Banco Santander. Quadros promovendo práticas como a pedofilia, a zoofilia e que profanam e blasfemam contra as sagradas imagens de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Santíssima Virgem, da Santa Igreja e da fé católica. Tudo isso reunido no mesmo espaço cultural. O repúdio explícito da população em geral provocou o encerramento antecipado da exposição, além do que, segundo notícias, 20.000 correntistas fecharam suas contas no Santander. No mesmo mês de setembro, campanha online de protestos contra a peça blasfema Evangelho de Jesus Cristo, Rainha do Céu.
A peça, adaptação de um monólogo escrito pela inglesa Jo Clifford, recria a história de Nosso Senhor como uma mulher transexual, que endossa e incentiva esta condição. Por essas blasfêmias, voluntários do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira rezaram terços de reparação em frente à Catedral de Santo Amaro, em São Paulo, e em frente à Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Na constante produção intelectual dos discípulos de Plínio Corrêa de Oliveira, destacamos 3 publicações lançadas nos últimos 2 anos do Brasil. Edição em português do livro do Sr. Júlio Loredo, Teologia da Libertação, Salva Vidas de Chumbo para os Pobres, que já teve ampla difusão na Europa e na América Espanhola. O atualíssimo livro de Adolfo Lindenberg, presidente do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, Utopia Igualitária, Aviltamento da Dignidade Humana. E Tribalismo Indígena, Ideal Comuno Missionário para o Brasil do século XXI. Reedição da obra profética de Plínio Corrêa de Oliveira, publicado pela primeira vez em 1978, agora já alcançando sua 10ª edição e mais atual do que nunca. Nas marchas contra o aborto realizadas todos os anos na capital do país, os voluntários do Instituto estiveram presentes com seus estandartes, becas e uma cópia da imagem milagrosa de Nossa Senhora de Fátima, além das já conhecidas placas de buzina. Julho de 2016. A caravana vai ao estado do Mato Grosso do Sul divulgar a obra Tribalismo Indígena, que denuncia a instrumentalização dos índios feita pela esquerda católica para provocar uma guerra racial no Brasil. Os caravanistas difundiram o livro nas ruas de Campo Grande, capital do estado, com grande receptividade do público. Apenas uma auto-intitulada representante da sociedade civil deu mostras de sua irritação, fazendo acusações infundadas. Abaixo o assassinato dos Guaranis Kaiowás! Nós somos contra a propriedade privada! Quais são as autoridades? O efeito da campanha foi tal que, segundo as palavras de um representante da pastoral indigenista, esses rapazes do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira destruíram 30 anos de pastoral nossa na região. Janeiro de 2017. Após a absurda decisão de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a prática do aborto para fetos de até 3 meses de vida, o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira lança uma campanha nacional de assinaturas a ser enviada ao Congresso Nacional contra a matança dos inocentes. A caravana se dirige ao estado de Minas Gerais para coletar as assinaturas. Uma grande campanha realiza-se na capital mineira com a participação de mais de 50 caravanistas. A população adere calorosamente ao abaixo-assinado, apesar de algumas isoladas manifestações de ódio gratuito e de calúnias. Fascista! Mentira! 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 Em julho de 2017, mantendo a mesma campanha de coleta de assinaturas, os caravanistas percorrem pela primeira vez os estados do Tocantins, Maranhão e Pará. E indo ainda mais longe, no extremo norte do Brasil, chegam até a ilha de Marajó, a qual só é possível alcançar atravessando, de balsa, a chamada Baía de Marajó, próxima à foz do rio Amazonas. Além da coleta de assinaturas contra o aborto, os caravanistas divulgam nas ruas os livros
Tribalismo Indígena, Utopia Igualitária, mencionados acima, e o já best-seller Psicose Ambientalista, de Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que em 2017 ultrapassou a cifra de 30 mil exemplares difundidos. Como um esforço constante para a formação da juventude, a Ação Jovem do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira tem promovido acampamentos e encontros regionais em Curitiba, Brasília e Campos. Além disso, encontros nacionais realizados no estado de São Paulo, contando com mais de 80 participantes de todo o país, 2016 e 2017. E também os encontros para estudantes de nível universitário realizados na capital paulista. As já conhecidas conferências na Avenida Paulista continuam trazendo palestrantes de alto nível que tratam dos mais variados e importantes temas da atualidade brasileira e internacional. Destacam-se, dentre outras, a palestra do Dr. Evaristo de Miranda, chefe-geral da Embrapa Monitoramento por Satélite, que demonstrou, com riqueza de dados, que não só a agricultura no Brasil não destrói o meio ambiente, como é a principal responsável pela preservação do mesmo, além de reiterar a importância desse próspero setor para a nação. A conferência de José Antônio Oreta, membro da TFP francesa, sobre o que um católico precisa saber para sobreviver na atual crise da Igreja. É preciso também mencionar aqui os encontros nacionais para correspondentes e simpatizantes do Instituto, realizados todos os anos durante os feriados de Carnaval, num esforço constante para a formação de uma rede de amigos por todo o país. Em fins de junho de 2017, o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira teve a honra de receber, em sua sede principal em São Paulo, a visita de Sua Eminência, o Cardeal Raymond Burke. Muitos convidados compareceram no prestigioso evento para ouvir as suas palavras de encorajamento na luta em prol da Igreja e da civilização cristã. No dia 12 de outubro de 2017, o Instituto promoveu uma homenagem a Nossa Senhora Aparecida pela festa de seus 300 anos. Reunidos no Monumento do Ipiranga, em São Paulo, os participantes do evento viram uma cópia da imagem chegar, trazida em grande gala pelo príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Após os discursos de homenagem e a prece a Nossa Senhora Aparecida, foi lançada oficialmente a campanha nacional contra a ideologia de gênero. Por isso, no dia seguinte, 13 de outubro, data dos 100 anos da última aparição de Nossa Senhora em Fátima e do Milagre do Sol, foi realizada uma grande campanha em frente à Catedral de São Paulo, com mais de 60 voluntários para a coleta de assinaturas contra a ideologia de gênero.